Muitos brasileiros passam horas, viram noites estudando para conseguirem uma vaga em um concurso público. É o sonho de muita gente. Mas quais os principais direitos dos concurseiros quando recorrer à justiça? É sobre isso que a gente vai falar agora, tirando essa e outras dúvidas com o advogado Ramon Carvalho, que está conosco aqui na Band News FM Manaíra. Ramon, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Aline. Muito boa tarde, Yuri. É um prazer meu estar aqui. Muito bem, a gente tem várias perguntas aqui. O Ramon estava, inclusive, me explicando antes da gente iniciar a entrevista que, apesar de não existir uma legislação unificada, mas que há sempre o direito de recorrer à justiça na existência de alguma irregularidade e também da importância dos concurseiros, né, das pessoas que estão concorrendo àquela prova, de prestarem atenção no edital. O edital vai ser a Bíblia do concurseiro, é ali que estão é ali onde está todo o norte de direitos e deveres do concurseiro, né, Ramon? Perfeito. O edital sempre vai ser a norma guia, né? A norma balizadora do concurso público, e ela que vai determinar absolutamente tudo que vai ser avaliado para fins de repercussão judicial. Por exemplo, número de vagas, validade do concurso, prazo para nomeação, prazo para posse, inclusive a matéria que pode abranger dentro desse edital, para que você possa ir prestar a prova de concurso com a ciência, com a certeza do local de prova, da data, do horário, do assunto que pode estar contido nessas provas. Então é através do edital que o candidato, na verdade, vai ser obrigado e que pode, de fato, também obrigar a administração pública a cumprir. O ponto do edital em que a maioria dos concurseiros, e não só concurseiros, né? Eu acho que quando a gente vai prestar vestibular, enfim, Enem, o estudante, ele geralmente foca no conteúdo programático, né? O que é um erro, o Ramon já deixou claro que a gente tem que olhar todo o edital. Mas falando sobre conteúdo programático, no caso de uma prova, cair alguma questão que não constava no conteúdo programático, o concurseiro, ele pode recorrer? Ele deve recorrer, né? Porque isso aí, na verdade, cria-se uma expectativa do que vai acontecer na prova. O candidato, como eu falei, é obrigado a estudar de acordo com as normas do edital, e se não acontece, ele tem que primeiro, né, obviamente, procurar a banca examinadora através de um procedimento administrativo para pedir que haja a anulação daquela questão, uma vez que não estava previsto no edital a possibilidade de que se cobrasse aquele conhecimento específico, e uma vez isso não sendo feito pela banca examinadora, o candidato deve procurar a justiça para fins de que veja valer seu direito, impetrando, por exemplo, um mandado de segurança, pedindo que aquela norma do edital seja respeitada pela administração pública ou pela banca examinadora que o fez. Porque o edital, quando ele é lançado, ele tem existe uma pré-autorização, né, de que aquela vaga existe, daqueles moldes, né, e com aquele nível de conhecimento. Isso não é uma coisa aleatória, isso é uma coisa toda programada. Então ele deve sim procurar administrativamente, inclusive até uma discricionariedade. Ele pode ou não procurar administrativamente, mas para a justiça ele sempre pode procurar. Vamos falar sobre nomeação. Perfeito. Em relação a prazos para nomeação e em relação a impedimentos. Por exemplo, um candidato que tem um nome protestado em serviço de proteção ao crédito, um candidato que foi processado penalmente. Existem alguns quesitos que possam impedir aquele candidato, mesmo que ele tenha sido aprovado em várias etapas, mas de fato ser nomeado? E existe sim. Inclusive existem concursos públicos, por exemplo, como os cavalos brancos, né, que pede até que se determine uma altura mínima para que você possa concorrer àquele cargo. Uhum. Uma vez que você tem o edital, como eu falei, é o que vai regulamentar tudo. Por exemplo, desculpa, tu pode só repetir a pergunta? Em relação à nomeação. Sim. Quais os impedimentos mais comuns em relação à nomeação? Existem muitos concursos públicos, por exemplo, que pedem vida pregressa, que não tenha nenhum tipo de problema, que não tenha antecedentes criminais, que você não tenha de fato inscrição no Serasa por meio de uma reputação ilibada, como cargo para juiz, para magistratura. Então, como eu falei, o edital tem que vir prevendo tudo isso antes de abrir vaga para que você concorra, mas de fato esses impedimentos são sim legais e têm que ser obedecidos pelo edital. Se o aluno tirar 100% de acerto na prova objetiva, mas, por exemplo, ele não for graduado em Direito, por exemplo, para poder concorrer a um concurso público de promotor, ele não vai poder assumir o cargo porque ele não cumpriu os requisitos. E aí, esse edital também, Aline, vai vir prevendo a validade desse concurso e o número de vagas. Por exemplo, abre-se um concurso público para Serviços Gerais da Prefeitura de João Pessoa.
Esse edital vem prevendo um período, por exemplo, de 2 anos de validade, podendo ser prorrogado por mais 2. O candidato tem até o final desses 2 anos para ser nomeado. E uma vez nomeado, tem mais 30 dias para que tome posse. Uma vez isso não ocorrendo, nesse período previsto no edital, de validade do edital, o candidato deve entrar com mandado de segurança, caso ele deseje fazer isso, respeitando-se o prazo de 120 dias após a validade desse concurso, ou, passando-se esse prazo do mandado de segurança, entrar com ação civil comum, pedindo a posse, porque a nomeação e a posse sejam efetivados por meio de uma ação judicial. Mas o mandado de segurança é o queridinho da história, é o que resolve, de fato, em face de sua celeridade, né? Entendi. Em relação a esses requisitos exigidos no edital, eles têm que ser comprovados no momento de inscrição ou na posse? Você trouxe o exemplo, por exemplo, da graduação em Direito, que é exigido para alguns cargos. Uhum. Por exemplo, ao fazer a inscrição naquele concurso, eu não sou graduada ainda, mas aí eu posso ter uma ideia do cronograma e que na posse, de fato, eu já tenho esse diploma. Isso pode acontecer? Isso pode, a depender do edital. Há um exemplo, maior disso é a própria OAB. A OAB, quando faz o edital para que você concorra à prova da OAB, ela permite que você faça a prova estando no 8º período do curso. De fato. Então, assim, se o edital prevê que você tem que estar graduado ao tempo da nomeação, isso vai ser sim uma possibilidade. Se o edital não prevê essa possibilidade, você não pode. De fato, o momento de comprovar é no momento da nomeação. O momento da nomeação é o momento em que você tem que levar toda a documentação, provar que você cumpriu todos os requisitos, provar, por exemplo, no caso da CADEPOL ou da Polícia Militar, da Polícia Federal, que você cumpriu os cursos básicos, os cursos de tiro, o exame psicotécnico, as etapas do edital. Mas, de fato, você tem que provar que cumpriu todos os requisitos no momento da nomeação. Se você fizer a inscrição vai ser deferida até para uma criança, basta ter o CPF e ter a documentação. Mas se você não possuir no momento da nomeação, ou for comprovado que você de alguma forma omitiu ou mentiu aquelas informações, você pode até ser processado por fraude ou falsidade ideológica. Não apenas perder a vaga, né? Não apenas perder a vaga. Mudanças de datas de prova. Esse ano isso aconteceu demais, né? A gente passou por uma situação inesperada, que foi a pandemia da Covid-19, e para os concursos que estavam programados este ano, aconteceu demais essa mudança de data de prova. E isso, lógico, pode ter acabado prejudicando alguns candidatos. O que o candidato tem de direito em relação a isso? Porque ele pode chegar e falar, mas eu não posso fazer a prova nesse dia, eu tenho uma viagem marcada, enfim. O que é direito do candidato nesse sentido? Olha, infelizmente, nesse sentido, muito embora seja algo extremamente ruim para o candidato, porque ele se prepara, tem um cronograma, tem uma expectativa de tempo de estudo, e quem é concurseiro sabe que isso é quase que uma profissão. Infelizmente, assim, até por conta da medida provisória que nós falamos, inclusive na entrevista anterior, de eventos, shows, Sim. concertos, isso se enquadra nesse ano especificamente na medida provisória 927 da pandemia do Covid-19, regulamentado pelo Decreto Legislativo 06/2020. Ou seja, essas provas podem ser remarcadas também até por discricionalidade do poder público, muito embora não houvesse o Covid. Mas isso tem que ocorrer respeitando também os limites do edital. O edital prevê as formas de alteração dessas provas, que até são comuns de ocorrerem, né? Às vezes está fazendo a prova, existe uma suspeita de fraude em tal canto, suspende a prova, remarca. Isso só tem que ser público, divulgado e informado aos candidatos por intermédio do e-mail ou do endereço colocado durante a inscrição no concurso. A administração pública, a banca examinadora, conseguindo comprovar que informou de forma efetiva e eficaz, de forma pública, a todos os candidatos, não acredito que existam maiores prejuízos, muito embora haja prejuízo especificamente para um ou outro candidato. Mas nesse quesito específico, a gente está falando de uma vaga a um cargo público e essa vaga é ofertada por uma discricionariedade do poder público e que tem que ocorrer de forma que o interesse público seja também atingido. Então, nesse caso específico, Aline, o interesse público ele vai ser superior ao interesse individual daquele candidato de poder realizar a prova. Infelizmente, não tem direito. Eliminação em exames médicos, em testes de aptidão física, em, por exemplo, exame psicotécnico, né? Tem muitos candidatos que não conseguem conceber o fato de passar em várias etapas, chegando no psicotécnico e ser reprovado. É legítimo o exame psicotécnico ser exigido e reprovar? É absolutamente legítimo, até porque a gente tem vários concursos públicos em que você vai lidar, por exemplo, com armas de fogo, vai lidar com determinadas situações em que se tem que avaliar de alguma forma, e o psicotécnico, apesar de não ser de longe a forma mais perfeita de se avaliar, ele é a única forma
como é que eu posso explicar? Mais cognoscível, no sentido de se entender algo preciso. Então, assim, é legítimo, o edital prevendo, você não tem muito como fugir disso. Agora, uma vez havendo ilegalidade na aplicação do exame psicotécnico, ou do teste físico, ou dos parâmetros, você deve, da mesma forma, por intermédio de um mandado de segurança, ingressar contra a banca examinadora e tentar assegurar que você tem o direito de refazer aquele teste, ou de remarcar esse teste para uma outra situação, dependendo da forma. Lembrando que esse teste físico, esse exame psicotécnico também tem que ser analisado da forma mais objetiva possível. Por exemplo, às vezes tem exame, determinado concurso que determina que você tem que correr 3, 4 quilômetros, 10 quilômetros em tanto tempo. Se você conseguiu comprovar que você fez aquilo lá naquele tempo, nada mais justo do que você ser efetivado. Então, se o examinador, contrário ao que aconteceu no momento, simplesmente te dá uma reprovação sem justificar, você pode procurar primeiro a banca examinadora para tentar corrigir o vício, porque às vezes pode acontecer um erro. Você pode ser confundido com outro candidato, você pode ter colocado seu nome no canto errado. Isso, assim, a administração pública não está a par disso. Então você tem que informar primeiro, e uma vez não sendo respeitada esse erro material ou esse erro pelo fato de ser subjetivo, você vai para o judiciário e lá você vai ter toda a oportunidade de provar, através de uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo, que você teve direito àquela vaga e não foi obedecido. O mandado de segurança, por uma questão dele ser mais célere, é mais eficaz, porque você simplesmente impetra o mandado de segurança e a direito líquido certo acabou. Agora, contanto, você já tem a prova pré-constituída. E no edital, é preciso que seja especificado, por exemplo, qual técnica vai ser usada no exame psicotécnico, o que é que vai ser exigido no exame físico e médico? Tudo tem que ser especificado, tem que ser determinado de forma extremamente clara e objetiva. Não pode, apesar de serem exames mais ou menos subjetivos, porque de fato não é uma prova que você marca a opção correta, mas isso tem que ser especificado e tem que se obedecer taxativamente àquele parâmetro. O exame psicotécnico, por exemplo, ele não é feito de forma arbitrária. Ele vai ter que escolher uma escola de pensamento psicológico, escolher quais os testes que vão ser aplicados e que se apliquem segundo aqueles parâmetros, para que se possa ter uma determinação mais objetiva possível, dentro do que não é objetivo, né? Só para a gente concluir, vamos falar sobre validação e anulação de questões. É muito complicado, assim, até em vestibulares, né? Alguns candidatos pensam em contestar aquela questão e falam, poxa, vai ser tão complicado, vai ser tão difícil, vou deixar para lá, né? E talvez não seja tão difícil esse processo, né, Ramon? Olha, não é que seja difícil, né? Assim, quem está na baila do concurso público está preparado, inclusive, para isso. Isso é a primeira prova, na verdade, de que você está preparado para administrar a coisa pública, por assim dizer. Mas se você fez uma prova, essa prova traz uma questão, por exemplo, que traz 2 afirmações verdadeiras, ou traz 2 afirmações falsas, e você tem que escolher, e você consegue de fato comprovar aquilo dali, a maioria das bancas examinadoras tem um procedimento próprio, para que você simplesmente entre no site lá, ofereça a notificação de que houve essa questão que está dúbia, que está complicada, que está talvez complicada, mas assim, normalmente hoje essas bancas examinadoras, os cursinhos preparatórios, têm equipes gigantes em nível de Brasil que já entram com, por exemplo, todos os pedidos de anulação. Por exemplo, quando eu fiz minha prova da OAB, foram anuladas 4 questões. E no tempo, eu fazia meu cursinho preparatório no Exame Fórum e eles entraram com absolutamente todas os pedidos de anulação e correção. Então, assim, caso você não esteja num cursinho preparatório e decida fazer, a oportunidade está lá. Você simplesmente prepara a sua defesa, junta, por exemplo, material do livro que você tirou a informação, que as 2 opções estariam verdadeiras, ou pega a fonte do Google, de qual site, com qual referência, e junta lá e pede para a banca examinadora reavaliar. Se ela não quiser reavaliar com base nisso, você entra com mandado de segurança pedindo que a banca examinadora seja compelida a anular aquela questão, uma vez que ela executou-a de forma duvidosa, de forma pouco esclarecedora ou de forma errônea mesmo, como já aconteceu. Foi maravilhoso. Tiramos todas as dúvidas, pelo menos a grande maioria. A gente agradece mais uma vez. Ele que já é nosso parceiro aqui no Band News FM Manaíra e na TV Manaíra Band, o advogado Ramon Carvalho. Ramon, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Aline, pela oportunidade. E ao Yuri. Que a gente tá acostumado a acompanhar no Fala Direito. Isso mesmo. Lá no programa Fala Cidade com o Vitor Freitas. Obrigado, Ramon.